Acessibilidade e inclusão, um direito de todos. Um direito nem sempre respeitado e muitas vezes negligenciado pela sociedade e pelo poder público. Nessa matéria, vamos tentar descobrir quem são, como vivem e quais são as maiores dificuldades dos portadores de deficiência aqui na cidade de Ponta Grossa. A equipe Nova Pauta foi conhecer o trabalho das ONGs que desenvolvem atividades com os portadores de deficiência. Nós fomos até a Associação dos Deficientes Físicos de Ponta Grossa, a DFPG, para conhecer um pouco sobre os projetos desenvolvidos na ONG. Algumas ações isoladas têm feito a diferença na vida de muitos portadores de deficiência. O projeto PSAI do Senai tem preparado muitos para o mercado de trabalho. Propôs aos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos 8 objetivos para melhorar as suas situações. Então, 8 objetivos do milênio. Dentro desses objetivos, nós temos educação de qualidade para todos e o desenvolvimento e parcerias para o desenvolvimento da sociedade. Então, dentro desses 2 objetivos, o Senai, através do programa Senai Ações Inclusivas, recebeu o selo ODM, de reconhecimento por ações de melhoria da qualidade da educação e melhoria do desenvolvimento da sociedade em torno. O programa Senai Ações Inclusivas, ele propõe incluir pessoas que de alguma forma estão estigmatizadas da sociedade. O Senai, então, ele promove cursos de qualificação. Esse curso que nós estamos fazendo na DFPG é o curso de Marketing e Vendas, buscando então promover a inclusão no mercado de trabalho dos alunos da DFPG. Eu estou aqui no Senai, eu estou me qualificando para o mercado de trabalho, para uma nova função, para uma nova área, para novos horizontes. E espero oportunidades de trabalho. Na visita à DFPG, conversamos com a vice-presidente Maria Liliane, que nos contou um pouco sobre os projetos desenvolvidos na instituição. Eu gostaria que você contasse um pouco sobre a sua história, sobre a sua vida, como você veio parar aqui na associação. Bom, eu tive poliomielite desde os 2 anos e meio. Participei da PSCD, mas quando adulta, já na fase da adolescência, eu vim para a associação. Eu estou dentro da DFPG faz 25 anos, desde 88. Eu estou aqui, me ajudou bastante, me colocou no mercado de trabalho, trabalhei 20 anos, por intermédio da nossa entidade. E aqui você como vice-presidente, você viu a evolução da DFPG? Como que como que evoluiu assim? A evolução dela hoje é muito grande, porque eu vi num tempo que a gente não tinha mais convênio, não tínhamos convênio, não tínhamos recursos para manter, às vezes tinha carro, às vezes não tinha. Hoje a gente está com uma frota boa, e uma sede nossa aqui. Essa frota são de quantos? Um ônibus e 2 combis. Daí nós temos uma van. Se está no mercado de trabalho, você precisa fazer algum curso, teve alguma ajuda? Olha, na época que eu comecei a trabalhar, eu não usava cadeira de rodas, eu era muletante. E eu fui assim, uma dos ET mesmo, as pioneiras como deficiente físico trabalhando. Então a dificuldade era enorme, porque não existia ônibus adaptado, não tinha acesso à pessoa com deficiência. Então, assim, foram tempos difíceis e você tem que ter coragem, se você realmente quer, que nem diz, a gente luta tanto pela igualdade, Então eu acho que mais que justo, eu tentei assim, fazer o meu melhor e graças a Deus eu consegui ficar no mercado 20 anos. No mercado de trabalho, você sofreu algum preconceito? Assim, preconceito sempre teve, desde pequeno. Mas no trabalho, assim, acredito que não, porque o chefe me dava bronca como qualquer outra funcionária lá, sabe? Preconceito existia fora, mas... Você sempre trabalhou aqui em Ponta Grossa, não foi? Sim, só em Ponta Grossa. E como você viu a evolução da acessibilidade na cidade? Na sua época, quando você era mais nova, era diferente do que é hoje? Bem diferente, bem diferente. Hoje a gente já tem um acesso melhor, Já existem ônibus adaptados,
você tem direitos, como direitos e deveres também como cidadãos, né? Porque é assim, você fala muito nos teus direitos, né? Mas você esquece que você tem deveres também, né? Porque eu acho que a gente tem que ter o respeito como pessoa e ser respeitada também como pessoa. E a acessibilidade hoje está bem melhor. A equipe Nova Pauta veio até a PADEV, Associação de Pais e Amigos do Deficiente Visual, para conhecer um pouco das atividades desenvolvidas por eles. Na APADEV, conversamos com o professor de música Renato Costa Pinto, que coordena um grupo de musicoterapia para deficientes visuais. Existe alguma diferença entre dar aula de música para as pessoas consideradas normais e as pessoas com algum tipo de deficiência? Para alguns professores pode ser que haja, mas para mim, e devido a essa experiência que eu tenho na APADEV de 13 anos já, e eu vim substituindo uma professora e já tiveram demais professores que davam a disciplina de musicalização para eles conforme o que eles queriam ter, de repente davam só um estilo de canção que eles gostavam, mas eu acredito muito na educação musical de uma forma mais ampla, e da mesma forma que eu trabalho com os demais grupos pelos quais eu sou responsável, eu trabalho com o grupo da APADEV. Samba Lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada. Samba Lelê precisava de uma boa lambada. Samba Lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada. Samba Lelê, Samba Lelê, Samba Lelê, Samba Lelê. Pisa, pisa, pisou mulata, pisa na barra da saia mulata. Pisa, pisa, pisa mulata, pisa na barra da saia mulata. Pisa, pisa, pisa mulata, pisa na barra da saia mulata. Pisa, pisa, pisa mulata, pisa na barra da saia mulata. Nós estudamos música clássica, nós ouvimos uma variedade de música que eu acredito que sirva para que engrandeça, que coloque muito mais estilos na caixinha, no ouvido musical deles. A prova de que é possível vencer as dificuldades e conquistar grandes objetivos é a história da Jane Casemiro do Prado, que nasceu cega e, mesmo enfrentando todo tipo de dificuldade, nunca desistiu dos seus sonhos. Jane é bacharel em Direito, já está se preparando para a prova da OAB e é aluna de pós-graduação em Processo Penal e Direito Penal. Ela é um bom exemplo de que, com força de vontade, não há dificuldade que não possa ser superada. Eu sou bacharel em Direito, sou pós-graduação em Processo Penal e Direito Penal e me formei agora, do dia 2 de agosto de 2013. E pretendo fazer o exame da OAB agora no final do ano. E não pretendo parar com os meus estudos, pretendo fazer, já fiz vários concursos, pretendo fazer outros que surgirem por aí. Apesar de muita falta de acessibilidade que existe, por exemplo, na cidade, nos locais, nos estabelecimentos em que a gente vai, banco, Justiça Federal, por exemplo. Eu fui na Justiça Federal e como eu utilizo um laptop para fazer os meus trabalhos, eu não posso andar com ele exposto, eu ando sempre com ele numa bolsa, numa mochila discreta, numa mochila normal. Eu fui na Justiça Federal, quando chegou na porta eu não pude entrar porque a porta travou. Agora o mais humilhante de tudo foi o seguinte, foi que a pessoa que estava comigo, apesar de eu dizer não faça isso, a pessoa abriu a minha bolsa e mexeu na minha bolsa como se eu não fosse nada, como se eu não fosse ninguém. Agora, como eu nunca quis utilizar a minha posição na sociedade, eu não quis dizer para essa pessoa, não quis ser mais que ninguém e dizer assim, você não vai mexer na minha bolsa porque eu sou estudante de Direito, mas eu simplesmente fiquei horrorizada com aquilo. Eu simplesmente perguntei e falei, será que se fosse uma outra pessoa, se fosse um juiz, um advogado formado que entrasse aqui dentro já com um notebook, né, ali, será que a porta iria travar a mesma coisa e eles iriam fazer esse constrangimento comigo? Então, vai esse alerta para as pessoas, né, que
que não dificultem tanto a vida de uma pessoa, principalmente de uma pessoa cega. A equipe Nova Pauta veio até o campus da UEPG, no setor de Engenharia Civil, conversar com o professor José Adelino Krieger sobre os projetos de acessibilidade desenvolvidos pelos alunos do curso de Engenharia Civil. Nós estamos com o professor José Adelino Krieger, professor de Engenharia Civil da UEPG, que nos contará um pouco sobre o projeto de acessibilidade da universidade. Nós temos um projeto de extensão aqui na Universidade Estadual de Ponta Grossa, denominado Acessibilidade na Universidade. E o primeiro trabalho feito neste projeto foi um trabalho de conclusão de curso no ano de 2005, no qual foram propostas soluções de adaptações para acessibilidade no bloco central da UEPG, na Praça Santos Andrade. Depois deste projeto, alguns recursos foram conseguidos em nível federal e as obras já foram e estão sendo executadas com as adaptações necessárias para os alunos, servidores e visitantes do campo central da UEPG. Existe uma disciplina no curso de Engenharia Civil chamada Projetos, na qual um dos capítulos aborda os conceitos teóricos e as adaptações práticas necessárias para que os alunos tenham conceitos e conteúdos de adaptações e propostas de acessibilidade nos projetos que venham a elaborar. Então, professor, os acadêmicos saem preparados para atender essa população com acessibilidade? Sim, os alunos de Engenharia Civil da UEPG têm todos esses conceitos teóricos e têm atividades práticas de adaptações e elaborações de projetos, muito embora a obrigatoriedade legal da acessibilidade seja somente para edificações públicas. Para saber o que está sendo feito para minimizar as dificuldades desses cidadãos, procuramos a Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo, órgão responsável por implantar e fiscalizar as obras que garantem a acessibilidade em prédios públicos e nas áreas urbanas como ruas e praças através do IPLAN. Projetos que são realizados aqui pelo IPLAN e pela Secretaria de Planejamento, a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, buscam atender as exigências da NBR 9050, que é uma norma brasileira que regulamenta as questões relacionadas à acessibilidade, tanto no meio urbano quanto para edificações públicas. Então, toda cidade deve ter acesso facilitado para cadeirantes, para portadores de necessidades físicas e pessoas que tenham qualquer tipo de deficiência. À medida do possível, a gente está adaptando isso e promovendo o acesso tanto às edificações públicas quanto a imóveis comerciais. Estamos desenvolvendo um projeto de uma calçada que liga até o loteamento Gralha Azul, e nessa calçada no projeto existem rampas e toda a acessibilidade que é necessária para que as pessoas possam deslocar tranquilamente. Bom, hoje o governo federal regulamenta que toda cidade, daqui um período em diante, vai ter que ter um plano de mobilidade. E esse plano de mobilidade tem um caderno especial feito pelo Ministério das Cidades, e o Ministério das Cidades ele regulamenta essa questão da acessibilidade, ou seja, toda cidade, para se adequar a esse plano de mobilidade, ela tem que ter acessibilidade a todos os prédios públicos e todo o espaço público de Ponta Grossa, como por exemplo Ponta Grossa. Todas as praças deverão ser acessíveis. Hoje a gente já tem uma boa parte da cidade acessível, como por exemplo a Avenida Vicente Machado tem acessibilidade, tem o piso tátil. O nosso objetivo aqui é fazer com que todas as pessoas tenham uma maior acessibilidade. Até quando veremos histórias como a da Jane? Até quando veremos escolas sem nenhum tipo de acessibilidade? Estamos longe de viver uma sociedade ideal, mas é cobrando tanto pelos nossos direitos que coisas comuns acontecerão de fato. A lei que garante os direitos da pessoa com deficiência existe. Trata-se de uma lei federal sob o número 10.098, de dezembro de 2000. Apesar do tempo que a lei foi aprovada,
pouco ou nada foi feito para assegurar a estes cidadãos com deficiência a acessibilidade a qual eles têm direito. Infelizmente, muitos estabelecimentos comerciais ou mesmo órgãos públicos desrespeitam as normas de adequação dos serviços de acesso aos cadeirantes e das pessoas com dificuldade de locomoção, seja esta temporária ou definitiva, como portadores de muletas e idosos.